Não, é só para estar o contrato. Esse é o PLC. Qual a comissão que é? Separa ela. Qual que é o projeto? O número 3, PLC número 3, Comissão de Urbanismo, Obras e Serviços Públicos. Comissão de Urbanismo? Contrário. Não, manda aqui. Vamos parecer das... Tá. E o Paulo vai começar pelo 3. Ah, a comissão deles já? A comissão deles? Não passou em duas principais. Roberto trabalha às 22 horas e 52 minutos. Daremos continuidade à ordem do dia desta sessão. Antes de mais nada... Presidente, eu gostaria pessoalmente de fazer. Me parece que o senhor presidente dos vereadores, parece que os alunos entenderam que eu falei que cada um de vocês tem câncer. Por favor. Eu disse assim, pesquisa científica, que todos nós temos uma célula no corpo, que um dia ela pode se manifestar como cancerígena. E quis dizer assim... que tem pessoas diferentes que jamais vão se manifestar. E qualquer um de nós um dia pode se manifestar. Jamais eu falei que todos vocês têm câncer. Pelo amor de Deus, eu quero que vocês tenham saúde para vocês serem o futuro do país. Obrigado, viu? Continuando a sessão, ratificando às 21 horas e 53 minutos. Temos aqui o convite do SEBRAE aos senhores vereadores. Na próxima quarta-feira, dia 24, o SEBRAE de São Paulo promove um encontro de governança local, unindo executivo e legislativo, para que juntos possam trabalhar em prol da micro e pequena empresa da região. Isso é possível com a implantação da Lei Geral, que possibilita o crescimento regional e a transformação da realidade em um amplo programa de apoio pautado pela desburocratização e a promoção da competitividade, fortalecendo os pequenos negócios, facilitando a participação nas compras governamentais, ampliando o acesso à tecnologia, entre outros benefícios. Vai ser em Bauru, próxima quarta-feira, se algum vereador estiver interessado, das 9 às 12 horas. Aproveitando aqui também, lembrando que a professora Silvana, lá da Paula Souza, lembrou que hoje é o dia do meio ambiente, do planeta, né, professora? Fica aqui o registro, que hoje é o dia do planeta. Passamos agora à ordem do dia. Projeto de lei número 3/2013 dispõe sobre a criação de cargo no cargo do pessoal da Prefeitura Municipal de Cafelândia e da outras providências. Com os pareceres das comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, coloco em discussão projeto de lei complementar número 3/2003. 3/2003. Dispõe sobre a criação de cargo no quadro de pessoal. Certo. Esse projeto é aquele de criação de cargos de livre nomeação e exoneração, que eu me manifestei contrário à urgência. Eu queria for contrário à urgência para que ele ficasse na casa e nós pudéssemos saber onde seria usado, quais as pessoas que seriam aqui e que não tenham o nível de escolaridade falado. Inclusive, quando eu citei o Lula e o Tiririca, sem demérito algum deles. Eu só quis dizer que nós não íamos encontrar em Cafelândia um Tiririca e nem um Lula. Isso aí só um no Brasil. É que nem quando o pessoal fala, o Silvio Santos era camelô. Só existe um Silvio Santos no mundo. Então a gente não tem que ter base nisso, eles têm os méritos deles. Com todo o respeito, não, permita uma pergunta? Sim. O senhor tem diploma universitário? Não, sou em segundo grau completo. Então quero te enaltecer que só vai ter um Celso em Cafelândia, que inclusive eu considero um dos melhores farmacêuticos da cidade. Muito obrigado, amigo. Muito obrigado, amigo. Mas é que essas pessoas que nós estávamos citando são semi-analfabetas, e eles têm o mérito deles, foram eleitos por vontade popular. Então eu não quis
esculachar, só quis dizer que não tem em Cafelândia, você não vai achar um Tiririca e nem vai achar um Lula. Quanto ao projeto em si, eu sou meio contra todo esse negócio que cria esse cargo para colocar o primo, o parente, o primo do primo. Eu acho que tem que ter concurso, muitas coisas tem que ter concurso, tem que dar o direito de todo mundo participar, você entendeu? E em muitos casos, quando se reduz escolaridade para colocar as pessoas que não têm aquilo, é isso que a gente é o oportunismo. E eu acho que nós em Cafelândia, não é porque lá em cima está errado, nós podemos começar o exemplo daqui. E por isso eu sou contra esse projeto, essa criação desses cargos aqui, inclusive são 6 cargos a mais, é um gasto muito alto para o município. Somente por isso. Muito obrigado, senhor. O senhor me desculpa, mas eu vou fazer uma parte. Eu vejo de uma forma diferente. Eu respeito a questão do empreguismo. Eu também sou contra o nepotismo, que é a colocação de parentes. Pode ver lá, eu não tenho um parente meu contratado em regime de contratação sem concurso. Hoje eu tenho irmão, tenho sobrinhos, mas todos aprovados em concurso, inclusive um concurso lícito, porque quiseram fazer um concurso mequetrefe, eu pus a boca no trombone. Aí a coisa foi lícita. Eu não aceito, eu acho que eu sou contra isso. Agora, com relação à capacidade, eu vejo que cada prefeito, a gente discute muito isso, cada prefeito tem seu cargo de confiança. Não é o fato da pessoa não ter, com todo respeito ao aluno, à escola, que eu sempre falo, priorize, estudem, que esse é o caminho da vitória. Não é porque o cidadão não teve oportunidade de ter um diploma, que ele é menos ou mais do que quem tem. Tem que se dar o respeito. A propósito, eu também não tenho diploma universitário. Muito obrigado. Nada, senhor. Mais alguém querendo usar a palavra? Eu. Presidente, então, sempre esse assunto vai ser polêmico, né? Mas eu tenho, como aqui a gente está conversando com o nobre colega Hélio Rodrigues, a gente discute ideias aqui, ninguém vai brigar com ninguém, eu não tenho nada pessoal contra ninguém. Mas como eu sou professor, estudei, fiz faculdade 5 anos integral, pós-graduação, faço 2, 3 cursos por ano, dou aula no Paula Souza de Lins, dou aula para quem faz administração, falo que tem que estudar, sem estudo a gente não consegue muita coisa. Eu não posso ser a favor, só por isso, para eu ter coerência com o que eu falo lá fora. Tá? Continue a discussão. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, vai à votação. Informo aos senhores vereadores que, de acordo com o inciso 3º do parágrafo único do artigo 251 do Regimento Interno, a votação será nominal e, de acordo com o artigo 42 da Lei Orgânica Municipal, exige para sua aprovação maioria absoluta. O presidente não vota, somente em caso de empate. Antônio Lima Serrão. Carlos Camargo também. Celso dos Santos. Sou contrário ao programa. Hélio Rodrigues. José de Fátima Avante. Juarez José Francisco. Luiz Adriano Mazzoni. Mário Henrique Parreira Simão de Souza. Contrário. Milton Perucci. Paulo César Nunes Anzai. Contrário. Houve empate. Né? Empate, o presidente é favorável, até pelas razões que eu aqui já comentei. Não, eu volto a falar e repito. Aprovado, senhor. A questão, veja só, a questão, só uma ideia rápida. A questão não é questão que vai pôr o Zé ou João Maneia. São cargos em comissão, são cargos de confiança do prefeito. Cada prefeito tem que ter seu cargo de confiança. O outro prefeito tinha mais de 100 cargos de confiança e a plateia não se manifestava. Pouquíssimo manifestava. Então eu sou favorável assim, cada prefeito que entrar, se eu fosse o prefeito, eu ia pôr as pessoas da minha confiança. Não adianta pôr um letrado, um senhor, um doutor, com todo respeito ao doutor Mário, que é excelência, viu, doutor? Maravilha, é. Mas tenho visto falar muito, além de um ótimo vereador, um ótimo profissional, não adianta pôr um doutor, porque o fato dele ter, que ele vai ser uma pessoa justa e honesta. Eu acho que a honestidade não é por aí. Respeito e volta a falar aos alunos. Continue estudando. Escola sempre. Sempre, sempre e sempre. Aprovado, segue a sanção do senhor prefeito municipal. Projeto de lei número 12/2013 dispõe sobre alterações do plano plurianual 2010-2013 nas diretrizes orçamentárias e na lei orçamentária para o exercício financeiro de 2013. Esse projeto... Esse fica na casa, né? É o projeto da LDO, já foi comentado, não vai ser discutido esse projeto.
Projeto de lei número 13/2013 institui incentivo à arrecadação municipal por período determinado mediante concessão de desconto sobre multa de mora e juros incidentes sobre débitos inscritos em dívida ativa pendentes até 31 de dezembro de 2012 e da outras providências. Com pareceres das comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, Educação e Saúde, Assistência Social, Urbanismo e Obras e Serviços Públicos. Coloco em discussão o projeto de lei número 13/2013. Senhor presidente, esse é o do incentivo à arrecadação municipal, né? Dos descontos. Eu leio aqui no cabeçalho, institui incentivo à arrecadação municipal. Ótimo isso aí, nós temos que arrecadar mais mesmo para fazer mais coisas. Mas quando você vê aqui, porque é para tirar multa e juro de nó cego, desculpe o termo, nó cego, que a maioria dos pobres, dos coitadinhos, vai lá e paga água e paga o imposto em dia, e você acaba penalizando o bom pagador para tirar a multa e o juro de um bando de nó cego que deixaram de pagar. É lógico que tem um ou outro que teve um problema de financeiro e não pôde pagar. Mas a maioria é nó cego que espera isso aqui ser aprovado para ir lá e não pagar a multa, não pagar juro. E o coitadinho que foi lá pagar em dia não teve vantagem nenhuma. Eu só vou votar favorável, porque senão esse dinheiro fica perdido mesmo. Mas eu acho que isso aqui é um absurdo, isso aqui devia acabar, que tem muita gente aí que fica esperando esse projeto ser aprovado na casa para ir lá e pagar. Não pagar juro, não pagar nada. Mas como a prefeitura precisa arrecadar, esse dinheiro está perdido, a gente tem que ser favorável, porque diz para melhorar a arrecadação. Mas dá dó de ver quem paga em dia, quem paga direitinho, quem paga com desconto. Eu sou um deles, eu tenho dó de ver isso, mas eu vou ser favorável por causa disso aí. Só isso, senhor presidente. Mário. Presidente, o pessoal presente aqui precisa saber que a situação no nosso município, acho que de maneira geral, com a justificativa do prefeito aqui, imagina a situação, né? De cada 10 pessoas, 4,5, quase metade, não está pagando os impostos em Cafelândia. Então a gente reclama, a gente reivindica, quer melhorias, mas se a gente não colaborar também não tem como o prefeito fazer milagre. Então 45% da população não paga os impostos. Aí é aquela velha coisa, a gente escuta todo fim de ano, né? A prefeitura faz uma campanha, porque até o dia 31 de dezembro pode pagar sem multa, etc e tal, e muita gente já virou moda, né? Eu pago só no fim do ano, porque depois não vai cobrar multa, que se eu for pagar, estou devendo 3 meses, se eu for pagar agora eu vou pagar multa. Deixa até o fim do ano, que depois eu pago com anistia. Então a gente precisa conscientizar, precisa ser feita uma campanha para as pessoas, principalmente agora, que a gente está tentando fazer essa administração bem transparente, trazendo as pessoas, para as pessoas se engajarem na mudança da nossa cidade. Também a gente tem que cumprir com o nosso dever, pagar esses impostos. 45% é muita coisa. Ok. Mais alguém quer usar a palavra? Só queria fazer um comentário. Também sou favorável à palavra de vocês dois, eu acho que é por aí mesmo. Infelizmente, nós não temos um mecanismo para dar vantagem para o cidadão que vai lá e paga em dia. Infelizmente, a lei proíbe o prefeito ou os vereadores de fazer uma lei para que se diminua, para que se dê uma vantagem para quem pague antecipado ou quem é religiosamente em dia. Infelizmente, a lei é essa. Vá à votação. Favoráveis sentados, contrário em pé. Aprovado, segue a sanção do senhor prefeito municipal. Eu queria dizer que eu pulei o projeto número 12/2013, assim como nós pulamos na leitura, achando que era da LDO. Não é não. É o projeto sobre os 18 mil da Fundação Amaral Carvalho. Então, ele vai em votação agora. Projeto número 12/2013 dispõe sobre as alterações do plano plurianual nas diretrizes orçamentárias e na lei orçamentária para o exercício financeiro de 2013. Abre crédito adicional especial e de outras providências. Para o público entender, é uma verba que o município repassa para o Hospital de Câncer de Jaú, Amaral Carvalho, vai ser repassado R$18 mil mensais. É isso? R$2 mil mensais para o Amaral Carvalho. Com os pareceres da Comissão de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, Educação, Saúde e Assistência Social, Urbanismo e Obras e Serviço Público. Coloco em discussão projeto de lei número 12/2013. Ninguém querendo usar a palavra, vai à votação, favoráveis sentados, contrários em pé. Aprovado, segue a sanção do senhor prefeito municipal. Projeto de lei número 14/2013, autoriza o prefeito municipal a celebrar convênio de assistência à saúde com a Santa Casa de Misericórdia de Cafelândia e da outras providências, com os pareceres das comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, Educação, Saúde e Assistência Social, Urbanismo, Obras e Serviços Públicos.
para o público presente também, a verba para a Santa Casa está aumentando a verba. É isso, nobre colega? Está aumentando a verba de repasse do município para a Santa Casa. Não? Pois é, que seja um convênio. Então, perdão, não está aumentando, é um repasse automático do federal. Tá certo. Então, vamos lá. Coloca em discussão o projeto número 14/2013. Ninguém querendo usar a palavra. Sim, presidente. Pois não. Só para esclarecer que uma semana atrás, aí, por conta daquele acordo que foi feito, que a Vossa Excelência participou para fechar, saiu até uma notícia no jornal, fechar as Santas Casas para dar um susto na população, porque a verba está mínima, e aí surgiu um monte de boato na cidade que a Santa Casa ia fechar. Então vocês já estão aqui de prova para espalhar a notícia que a verba vai ser repassada, vai continuar tudo normal. Ok? Perfeito. Mais alguém quer usar a palavra? Vá à votação. Os favoráveis sentados, contrário em pé. Aprovado. Segue a sanção do senhor prefeito municipal. Projeto de lei número 15/2013 dispõe sobre a revogação da lei número 2.712, 2013. A revogação da lei número 2.712 no ano de 2013, de 25 de fevereiro de 2013, da outras providências. Compareceres das comissões Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, Educação, Saúde, Assistência Social, Urbanismo, Obras e Serviço. Coloco em discussão projeto de lei número 15/2013. Ninguém querendo usar a palavra? Sim, presidente. Sim? Pois não, vai lá, Mário. Esse aqui é dos motoristas, né? Cara. Tá. Porque eu fui procurado por alguns motoristas já nervosos, né? Falando assim, agora a gente vai ter que pagar nossa carteira. E pela lei também, a procuradora que encontrou essa brecha falou que isso daí já é proibido, porque daria motivo para todos os outros servidores, por exemplo, aqui para renovar a carta de motorista é de 5 em 5 anos, né? Eu pago 360 todo ano para poder continuar sendo psicólogo. Enfermeiros pagam o Corém, o médico paga o seu conselho, todos os profissionais pagam serviço social, assistente social, então seria justo pagar para todo mundo, né? Como não dá para pagar para todo mundo, não vai poder pagar para ninguém. Então os motoristas, infelizmente, vão ter que arcar com esse custo. Está explicado. Mais alguém querendo usar a palavra? Vai à votação. Favorável sentados, contrário em pé. Aprovado. Segue a sanção do senhor prefeito municipal. Projeto de lei número 16/2013 altera a redação do artigo 1º da lei número 3.251, de 19/12/2012, que dispõe sobre a concessão de auxílios e subvenções a entidades no exercício de 2013, com pareceres das comissões Justiça, Redação, Finanças, Orçamento, Educação, Saúde e Assistência Social e Urbanismo, Obras e Serviço Público. Coloque em discussão. Esse sim é o projeto, só para explicar ao público, de aumento sim do município para a Casa do Garoto, Santa Casa, estou enganado? Casa do Garoto, Santa Casa, creche, o prefeito municipal está aumentando a subvenção, Pio 2 aumentando a verba. E a PAI também, bem lembrado. Isso, Amaral de Carvalho, Amaral de Carvalho, inclusive, tão específico, né? Vai à votação. Favoráveis sentados, contrários em pé. Aprovado. Segue a sanção do senhor prefeito municipal. Projeto de lei número 17/2013 dispôs sobre a contratação por tempo determinado para atender às necessidades de desenvolvimento do programa que especifique e dá outras providências, com os pareceres das comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, Educação, Saúde, Assistência Social, Urbanismo, Obras e Serviço. Coloca em discussão projeto de lei número 17/2013. Senhor presidente, peço a palavra, nobres colegas. Só fugindo um pouquinho do assunto, agora há pouco foi dito que o vereador tem que reivindicar, tem que pedir. Eu, apesar de ser contra viagens, ser contra esses negócios de viagem de vereador, que na maioria das vezes, isso, na minha opinião, hein, pessoal, isso é teta, isso é balela. Isso é um cara viagem, mas colega, só uma pergunta, está dentro da discussão do projeto? Tá. Não, é que eu vou chegar no projeto. É que eu gostaria de dizer também, que já foi citado para fazer a pergunta, a reivindicação, deputado Pedro Tobias, eu mandei uma reivindicação por e-mail, e ele respondeu
que já está colocando para a Cafelândia, parece que vai ter a doação de uma van, para fazer o transporte daquilo que a gente já vinha pedindo, que sai um carro de manhã, tem que sair outro carro à tarde, para os doentes não ter que ficar o dia inteiro em Bauru. Então, o deputado Pedro Tobias, eu fiz o pedido e ele respondeu que já está sendo. Então, é uma van. Eu não costumo ficar gritando aos quatro cantos que eu fiz isso, eu consegui isso, porque é de mim. É só para dar sequência àquele assunto. Quanto ao projeto em si, eu sou favorável, porque eu acho que vai melhorar o atendimento da saúde. Quando essas coisas, e apesar que aqui, ó, você vê que é sem concurso, mas é tempo determinado. Então, eu sou favorável. É só para deixar claro que o deputado Pedro Tobias respondeu através de e-mail. Só isso. Duas coisas. Primeiro, o deputado Pedro Tobias é um dos grandes deputados, o deputado mais atuante do Estado, líder do governo, líder do PSDB, um grande cidadão, um grande político. A gente critica muitos políticos, mas um grande político é o deputado Pedro Tobias. Já deu muitas coisas para Outra questão a respeito desse projeto que está sendo votado, a contratação do auxiliar odontológico, enfermeiro e psicólogo do NASF, para o presidente ficar ciente sobre o que está sendo votado. Presidente, só uma palavra. Todas essas contratações vão ser pelo NASF. Eu fiquei nessa dúvida. Porque lá em cima fala NASF, mas aqui só na frente do psicólogo coloca NASF. Alguém sabe informar? Vamos pela justificativa. Vai lá. O primeiro secretário vai ver a justificativa aqui. Eu acho que é do Centro de Saúde, viu, Mário? Se não me falha a memória, e que a gente conversou vários assuntos hoje, acho que só o psicólogo que é do NASF, os outros são para o Centro de Saúde. Porque aqui, ó, no artigo 1º diz, para atender as necessidades do núcleo de apoio à saúde da família NASF. Contratar para atender as necessidades. PSF, perfeito. É o PSF, é o cargo da doutora... Aqui fala pelo NASF, né? Fala pelo NASF. É os PSF, se me fala. É porque, só um detalhe que precisa ser passado para o seu departamento jurídico ou para a secretária da saúde, porque se o auxiliar odontológico e os 2 enfermeiros forem contratados pelo NASF, não vai passar. O NASF não aceita esses cargos aqui na equipe. Então precisa elucidar isso. Foi até bom o senhor fazer o comentário, nobre colega. Psicólogo sim, mas enfermeiro e auxiliar odontológico no NASF não entra. Pediu uma revisão, mas creio, tenho quase certeza que o NASF é só psicólogo. Os outros 2 é para o PSF, certo. O prefeito até me comunicou. Faltou uma comunicação direta aqui informando. Mas ótimo. É para o PSF. Mas sim. Já todas as sessões eu falo isso dos enfermeiros, né? Então, mais do que na hora, é bem-vindo. E ninguém mais indicado o senhor falar de saúde, que é o senhor que vive o problema lá e aguenta a bronca, né? Mais alguém querendo usar a palavra? Continue a discussão, ninguém mais querendo usar a palavra. Vá à votação. Favoráveis sentados, contrário em pé. Cadê o projeto do Paulo? Aprovado. Segue a sanção do prefeito municipal. Votou, mas agora nós temos o projeto do vereador Paulo. Projeto de lei número 10/2013. Projeto de lei que institui a ouvidoria legislativa no âmbito da Câmara Municipal, Cafelândia e outras providências, de autoria do vereador Paulo Anzai. Com a ciência da Comissão de Justiça e Redação, Comissão de Finanças e Orçamento, Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social e Comissão de Urbanismo, Obras e Serviços. Coloca em discussão. Presidente. Pois não, Mário. Bom, parabenizar a iniciativa do nosso nobre colega. A gente, por ano passado ter estado em lados opostos, mas agora estamos fazendo um trabalho para estarmos todos nós juntos aqui, pela cidade. Acho que mais do que nunca a gente tem que começar a gerar uma transparência, fazer com que as pessoas participem da administração. As pessoas muitas vezes não têm noção da importância que um vereador tem. A gente faz parte de um dos 3 poderes que rege a nossa democracia, o poder legislativo. A gente é responsável por todas as leis que são feitas na nossa cidade, então a gente tem muita responsabilidade.
E nada mais do que justo a população ter uma transparência, estar sabendo tudo o que está acontecendo aqui. E como já foi dito, ninguém aqui tem rabo preso com ninguém, a gente não deve nada a ninguém. Na verdade, a gente deve, quem votou na gente, a gente tem um compromisso com essas pessoas, então a gente acaba devendo para quem depositou confiança em nós. São essas pessoas que a gente deve satisfação, para quem votou em nós. E esse projeto é muito bem-vindo, acho que as pessoas vão conseguir passar. Provavelmente vai ter muita coisa que não vai ser relevante, mas muitas outras coisas vão ser passadas. Eu acho que foi importante a gente conseguir colocar essa emenda de que pode ser feita uma denúncia anônima, porque por ISF ele vai reclamar do enfermeiro. Se ele fizer isso e der a cara a tapa, ele vai correr o risco das coisas demorarem para acontecer, talvez ser perseguido dentro do trabalho. Então as denúncias em todos os lugares que funcionam também podem ser anônimas, para a gente conseguir falar a verdade. Senão a gente fica intimidado e talvez não coloca a sugestão que deve ser feita. Então, acho que essa transparência provavelmente é o primeiro grande passo para as pessoas conseguirem estar a par e a gente conseguir dar satisfação para a população das coisas que estão acontecendo. Para quem aqui, para os alunos entenderem como funciona. Nobre colega, desculpe interromper, mas a questão da denúncia anônima não está no corpo do projeto. Não entrou? Não entrou. A emenda foi retirada. Foi retirada? Não me falaram. Entendi. Que pena. Eu gostaria que existisse. Mas tudo bem. Conforme eu estava falando, eu já não vou reclamar de quem iria reclamar mais. Como eu estava dizendo, então, os três poderes que regem a nossa democracia. O poder legislativo, que somos nós, temos o primeiro dever fiscalizar o poder executivo. Não importa quem seja o prefeito. Esse é o nosso primeiro dever. O vereador que tem bom senso vai exercer esse papel. O Poder Executivo é quem vai controlar as despesas, quem vai fazer o equilíbrio entre o que sai, o que entra, cuidar da cidade. E o Poder Judiciário que vai colocar o equilíbrio entre esses dois poderes. Então, as coisas começarão a mudar se vocês começarem a participar, cobrarem dos vereadores, pedirem as mudanças necessárias e a gente precisa ir atrás do Poder Executivo, dentro do que for possível, fazer as coisas acontecerem. Então, a gente tem essa responsabilidade pelas mudanças que vão acontecer na cidade. Tudo que acontecer, a gente vota hoje e vai entrar para a história. Então, a gente não está votando só para esses 4 anos. Se daqui 20 anos, uma coisa que a gente aprovou aqui der problema, a responsabilidade é nossa, que nós vamos votar na época quem aprovou isso. Todos nós que estamos aqui. Então, a gente tem que tomar cuidado com as coisas que são feitas e fazer da melhor maneira possível para que a população esteja satisfeita com a nossa postura. Obrigado. Essa parte. Embora nós não tenhamos votado o projeto na íntegra, como eu queria, para haver consenso, o projeto vai ser votado sem essas denúncias anônimas. Muito embora representante da população que sou e outros vereadores aqui presentes, eu recebo as denúncias anônimas e nós vamos correr atrás. Porque, na verdade, no site, quando vocês abrirem lá, vai ter lá ouvidoria, tem que ser a denúncia presencial, que vai ser aqui ou no site. Por telefone nós não aceitamos, carta anônimas também não. Então, tiver alguém aqui que quer fazer uma denúncia, faça pessoalmente a um vereador, que vai dar na mesma. Nós vamos abrir inquérito e vamos apurar a denúncia. Muito obrigado. Só uma questão, o projeto está sendo votado na íntegra sim, a questão é que não houve emenda. Essa emenda, inclusive, houve a questão jurídica que talvez fosse inconstitucional por ser anônima. Eu acho que cada cidadão tem 11 vereadores, tem vários vereadores a escolher para fazer essa denúncia. Lógico que a ouvidoria para reforçar, tanto é que tem a questão do site para reforçar as denúncias, mas os vereadores já são ouvidoria ambulante, creio eu. O trabalho do vereador é esse, receber informações, receber reclamações e ir atrás do problema. Esse já é, acho que a primeira opção do vereador, fiscalização e ficar atento a essas questões. Lógico que esse aqui é um instrumento que reforça, porque é um instrumento que fica ali na casa. Mas a questão da fiscalização é o primeiro trabalho do vereador, independente a qual seja o nível, se é prefeito, se é da própria casa. Mais alguém querendo usar a palavra? Vai à votação.
Favoráveis sentados, contrário em pé. Aprovado. Mais uma vez, a gente agradece aos alunos, a todos os presentes, ao pessoal que está sempre aí com a gente, o pessoal do Cafezópolis, muito obrigado por prestigiar a nossa sessão. Esgotada a matéria de sessão, solicito a todos